A minha querida Vitória da Conquista. Os senhores se lembram que, logo após as eleições do primeiro turno em Vitória da Conquista, onde o professor José Raimundo conseguiu colocar uma frente de mais de 4.000 votos, houve um cidadão que se autodenomina pastor. Há um descontrole no Brasil que qualquer um que pegue a Bíblia e interpreta à sua maneira vira pastor e começa a conduzir pessoas, evidentemente pessoas com um grau de instrução menor do que o dele, para que ele possa simplesmente influenciar e inclusive mentir. Nós colocaremos aqui o áudio desse pastor para que os senhores possam ouvir claramente quando ele inventa, ele mente, ele de forma hipócrita simplesmente utiliza o nome de Deus. Ele diz, por exemplo, que o prefeito de Vitória da Conquista à época estava com as portas abertas e algumas coisas ele poderia dizer, outras coisas ele não poderia dizer no áudio. Quais seriam essas outras coisas que ele não poderia dizer? Me parece um pouco estranho. Do outro lado, ele inventa que o governador Rui Costa, junto com Jacques Wagner, foram até uma estrada da Barra do Choça para fazer sacrifício de animais. Eu gostaria só de lembrar a esse pastor que, se observar a Bíblia, sacrifícios de animais estão colados na Bíblia. Afinal de contas, quem era o cordeiro que era colocado ao sacrifício? Ainda assim, ele continua inventando, mentindo descaradamente, quando diz que as costureiras já não aguentavam mais, dando a impressão que ele tem um contato direto com o pessoal que costura, para o que ele ofende, sei lá o que, dizendo que se trata de macumba e de feitiçaria. Ora, se nós procurarmos viver bem e querendo para nós a mesma coisa que queremos para os outros, nós não precisaríamos necessariamente de ter que jejuar quinta, sexta, sábado e domingo por absolutamente nada. A única coisa que basta é ter bom coração e simplesmente aprender a respeitar o lugar de cada um que possa pensar diferente da gente. Infelizmente, essas pessoas que se autodenominam homens de Deus, sem nenhuma estrutura para seus, de repente provoca na cidade uma grande confusão e, notadamente, junto a pessoas de mentalidade fraca, que não são capazes de interpretar um versículo da Bíblia, entendem apenas e simplesmente o que fala o seu pseudo-pastor. Esse homem pequeno, ridículo, chegou a dizer que ele é a luz e os outros que são contra são as trevas. Isso é uma canalice de uma forma que nós não podemos ter outra palavra, me desculpe a força da expressão. Essa cidade de Vitória da Conquista, ela é repleta de pessoas, são cerca de 341 mil habitantes. Pessoas das mais diversas crenças que constroem essa cidade a todos os dias. E aí vem um cidadão que simplesmente se acha ungido para dirigir a cidade de Vitória da Conquista por um caminho que nada tem a ver com religião. A política é separada da religião. Sempre foi, pelo menos no Brasil, desde a proclamação da República. O que é que acontece? Quando você quer contaminar com excesso de religiosidade as administrações públicas, acontecem coisas como essa que o pastor disse que não poderia falar no momento do áudio. Ao ser processado pelo Partido dos Trabalhadores, esse homem minúsculo, descabrido, simplesmente vem e grava um outro áudio num acordo feito com o Partido dos Trabalhadores para encerrar o processo. E nesse áudio que grava, ele comete as mesmas canalices que cometeu quando
simplesmente falou no final do ano passado. Vejam, senhores. Irmãos e irmãs, que estejam orando pelas eleições da nossa cidade, Vitória da Conquista, e onde tem segundo turno, onde a esquerda está disputando, em especial aqui em Vitória da Conquista. Nós acabamos de sair do gabinete do prefeito, porque Deus tinha colocado no nosso coração de fazer um ato profético com o prefeito da cidade. E nós tivemos lá, eu mais alguns pastores e apóstolos. E, queridos, é uma guerra da luz contra as trevas, das trevas contra a luz, está sempre querendo opor. Nós temos informações seguras de que a última segunda-feira, depois da eleição do primeiro turno, quando o governador do estado, com o senador Jacques Wagner, estiveram aqui em Vitória da Conquista, eles foram para um sítio aqui na estrada de Barra do Choça e sacrificaram muitos animais, carneiros, bodes, inclusive costureiras que fizeram roupas de santo para o pessoal do candomblé, diz que nunca costuraram tanto. Foi um sacrifício muito grande que eles fizeram para confundir o povo, para seduzir o povo, para cegar o povo, para ganhar as eleições. Porque o PT perdeu em quase o Brasil inteiro. E eles estão querendo aqui na Bahia, Feira de Santana e Vitória da Conquista, para ser a base, já pensando nas próximas eleições. Então, nós estaremos em jejum amanhã, quinta, sexta e sábado, pelas eleições, para que a luz venha brilhar. Lembre-se que nós oramos por Vitória da Conquista. Deus tem algo com essa cidade. Nós já fizemos vários atos proféticos e temos orado e Deus tem conduzido. Então, quero pedir a você, esteja orando. Lembre-se, domingo, a eleição de domingo aqui é luz contra as trevas. Então, nós precisamos, nós que somos da luz, vamos estar atentos. Ore, se você puder jejuar, jejum, para que a verdade venha aparecer, venha prevalecer, para que a mentira, o engano, para que o encantamento, a feitiçaria não venha prevalecer, mas que a luz venha sobrepor as trevas. E, inclusive, o governador já disse que liberou 3.000 homens para as eleições de Feira de Santana, 3.000 soldados da Polícia Militar, colocando drones, helicópteros, e liberou a lei seca, não tem mais, é para só beber bastante e tal. Então, de certa forma, tem algo esquisito. Eu não quero falar algumas coisas aqui até para não ser desvirtuado, mas vamos estar muito atentos. Nós somos da luz, nós somos cristãos, nós somos a voz do Senhor e precisamos nos manifestar nessa hora, por meio das orações, e a quem você puder falar, não se esqueça. Como você pode observar, minha cara e minha nobre família conquistense, ele continua mentindo, inventando. Ele diz, inclusive no seu áudio, que o governador da Bahia teria colocado 3.000 homens da polícia militar, com drones, que não dá direito para entender, e para liberar a bebedeira, ou seja, ele inventa, ele comete um crime dizendo que o governador da Bahia iria desobedecer à lei que não permite a venda de bebida alcoólica na Bahia, em qualquer cidade, no período ou no dia da eleição. Sendo assim, vejam a qualidade do homem mesquinho, pequeno, ridículo, como eu já disse. Ele quis colocar na cabeça dos seus crentes de que o governador da Bahia estaria provocando algum tipo de crime utilizando 3.000 homens da nossa polícia militar. Ele ofende o governo da Bahia, ele ofende a inteligência do povo de Vitória da Conquista. Ele inventa coisas sobre um governador, sobre um senador da República, demonstrando que não tem qualquer respeito por autoridade pública. A ele apenas interessava o apoio ao prefeito, talvez pelas coisas que ele disse que não poderia falar no áudio. Porque se as coisas fossem limpas, ele diria no áudio. Aí é o que eu estou imaginando. Considerando isso, ele quis mostrar aos seus fiéis que havia uma necessidade na Bahia de se provocar um cataclismo para que as eleições fossem vencidas pelo Partido dos Trabalhadores. Uma vergonha para quem pensa conduzir almas. Veja, aliás, ouça, eu errei na informação passada, o segundo áudio. Se ele pede desculpas com o coração, não. Ele cumpre uma determinação judicial em acordo.
e ainda no fim tem a desfaçatez de dizer que era uma oração. Eu confesso, se alguém tem que orar para poder fazer o que ele fez, é melhor que não faça oração nenhuma. Ouça o segundo áudio. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Em razão do acordo celebrado com o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Vitória da Conquista, nos autos do processo de número 0001-3148-52021-8050-274, referente à ação indenizatória por danos morais contra mim movida pelo mencionado partido, eu, pastor Davi Silva, me retrato quanto às palavras que proferi e encaminhei no formato de áudio por meio do aplicativo do WhatsApp a um grupo de pastores e líderes no mês de novembro de 2020, às vésperas do segundo turno das eleições municipais. Embora eu não tenha tido a intenção de praticar intolerância religiosa, reconheço que errei ao fazer afirmações sem o mínimo de provas contra o PT e algumas de suas lideranças, até mesmo porque, segundo a Constituição Federal, o Estado brasileiro é laico. Por fim, como respeito o direito de expressão e de liberdade de todas as classes religiosas, doravante terei maior cuidado de observar os limites estabelecidos por lei que assegura a liberdade de crença. Assim, me retrato judicialmente dos atos praticados em novembro de 2020, deixando claro que a finalidade era apenas de oração e não de ofensa a outras classes religiosas. Você teve a oportunidade de ouvir os dois áudios do pastor. Um que ele falou livremente, mentindo, né, inventando que o governador da Bahia iria colocar 3 mil homens da Polícia Militar para funcionar a cidade Feira de Santana e colocar também a liberação da bebedeira, ou seja, além de mentiroso, é cínico, porque não é permitido se beber no dia da eleição. Uma demonstração clara de que esse pastor não tem qualquer respeito pelas autoridades constituídas que não são do seu partido. Desrespeita um senador da República, um governador da Bahia, um deputado federal como Valdenor Pereira e um deputado estadual como José Raimundo Fontes, ex-prefeito de Vitória da Conquista, inclusive. Numa demonstração clara de que sua pequenez o faz um condutor de pessoas para o caminho errado. Ou seja, quem acredita num homem que mente o tempo todo para levar vantagem? É o que está claro nos dois áudios. Tanto no áudio do pedido de perdão, no qual não existe nenhum arrependimento. Ele diz que não teve a intenção. Ora, minha cara e minha nobre família conquistense, não teve a intenção de ofender e ofendeu por quase 3 minutos, atacando a honra dos outros, mentindo, praticando intolerância religiosa, se é que pode ser considerado religião o que ele estava falando, ou seja o que for, a falta de respeito com o próximo. Então, essa história de abrir a Bíblia e pegar um versículo qualquer e dar uma interpretação qualquer, apenas para garantir uma quantidade de fiéis e esses fiéis ali fazendo a sua sustentação financeira, isso não deve ser considerado como hombridade moral. Isso tem um outro nome no meu raciocínio. Então, esse estelionato intelectual que foi praticado, onde seguramente alterou, de certa forma, o resultado das eleições, não merecia o acordo feito pelo Partido dos Trabalhadores. Mas o direito diz o seguinte: o direito cabe a quem está ofendido. Quem não está ofendido não pode argumentar direito de terceiros. Então, que o PT faça o que ele fez, não há problema algum. Agora, nós que somos vigilantes do povo de Vitória da Conquista como jornalista, não podemos deixar passar despercebido de que um dessabrido pastor faça com seus fiéis, que a gente sabe que tem boa vontade de ir até o seu templo, para pregar mentira, para levar vantagem, que é o que está, na minha modesta opinião, explícito, tanto no primeiro áudio
como no segundo áudio colocado e que eu deixo para apreciação do povo de Vitória da Conquista. Bom dia.